Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Agora eu quero fazer uma reflexão simbólica acerca da Virgem Maria, aproveitando também essa história do documento que saiu, do Dicasterio para a Doutrina da Fé, Mater Populis Fidelis, do Cardeal Fernandes, e toda essa polêmica em torno aí da questão da corredentora, da medianeira de todas as graças. Só uma questão direta mesmo. Eu li o documento e, assim, como a maioria da massa católica de internet e tal, eu também achei o documento um tanto desnecessário na questão teológica mesmo, tá? Mas eu gostei de uma coisa, para contrariar algumas pessoas, eu gostei do fato desse documento existir. Porque, assim, para que haja a proclamação de um dogma, é preciso que exista discussão teológica acerca do tema. Então, se todo mundo concorda com aquilo, não há tanta necessidade de se proclamar um dogma, certo? Mas se existe discussão teológica, bons argumentos contra aquilo que faz com que os teólogos a favor se esforcem em responder essas questões, aí sim, de acordo com a discussão teológica, a igreja vai chegar a uma conclusão e possivelmente proclamará um dogma a favor daquilo, se os argumentos a favor vencerem. Claro que isso não é taxativo no sentido de que não é a argumentação que vai definir se aquilo é verdade ou não, tá? Mas a discussão teológica acerca daquilo, acerca desse assunto, faz com que a igreja precise intervir, tá? Então eu gostei do fato do documento existir por isso, certo? Porque antes não havia discussão teológica acerca do assunto. E segundo, era um tema que estava deixado de lado, simplesmente quem acreditava, acreditava, e não se estava falando tanto de Nossa Senhora quanto agora, graças ao documento, ao famigerado e desnecessário documento do Cardeal Fernandes. Pronto, esses são os meus argumentos a favor do documento. E segundo, a argumentação teológica do Cardeal Fernandes, ela não é forte, Agora já para me contrariar, certo? Porque precisa haver discussão teológica, mas os argumentos dele não são bons argumentos, não são argumentos fortes, tá? Ele não deixa claro, ele não convence a gente, teologicamente falando, que ela não é corredentora nem medianeira. Ele pode convencer com a lábia, porque realmente os argumentos dele, o jogo de palavras que ele usa, faz com que a gente, pelo menos a questão da corredentora, fique assim, não, realmente, então parece que essa palavra não é muito conveniente. O jogo de palavras que ele usa faz com que a gente pare um pouco e pense que realmente não corredentora não está muito certo. Então vamos chamar de quê? Vamos pensar em outra coisa. Só isso. Mas teologia mesmo para dizer que ela não é corredentora, não vi, certo? Não vi, não achei. Já a questão da medianeira de todas as graças, no documento, os argumentos dele parecem que tem uma birra ali, sabe? Pelo amor de Deus, não tô falando contra o cardeal, estou falando dos argumentos teológicos dele, normal. A gente pode questionar até escritos de santos, qual é o problema, a gente pode argumentar, a gente pode debater, pode discutir. Santos discordaram de outros santos, Enfim, que dirá não santos. Então, a questão da medianeira, quando ele coloca já na segunda parte, no final do documento, eu simplesmente pensei assim, não, eu acho que ou ele não entendeu o que é a medianeira de todas as graças, ou ele só está com birra, sabe? Porque ele gira em torno do ponto que, não, Cristo é o único mediador, então Maria não pode ser medianeira. Mas não é isso que o fato de ser medianeira de todas as graças está querendo dizer,
Ninguém está falando que ela é a medianeira no lugar de Cristo. Ela é uma medianeira subordinada a Cristo. Ela é a medianeira das graças que Cristo nos conquistou. Certo? Enfim, eu não vou argumentar aqui porque existem bons vídeos na internet que falam em favor das duas coisas. E eu vou sugerir algo para quem quiser se aprofundar realmente no tema, tá? Que é este livro aqui, A Mãe do Salvador e Nossa Vida Interior, do padre Reginaldo Garrigou Lagrange. Dos livros que eu li sobre Nossa Senhora, e não foram poucos, certo? Este daqui é o mais profundo, o mais profundo. Eu gosto muito desse livro. E todos os argumentos, absolutamente todos os argumentos do Cardeal Fernandes estão respondidos aqui, certo? Então, se você quer se aprofundar no tema, se você quer compreender melhor esse Mater Populis Fidelis do Cardeal Fernandes, leia este livrinho aqui, tá? Tá tudo respondido aqui. Claro, a favor da Corredentora e da Medianeira de Todas as Graças, dos dois títulos, certo? E quem conhece o Padre Garrigou, né, quem já leu alguma coisa do Padre Garrigou, sabe que ele não está de brincadeira, né? O Padre Garrigou, ele realmente, né, traz uma teologia profunda, certo? E uma espiritualidade brilhante, brilhante mesmo. Tá? Fica aí a dica para vocês. Mas enfim, vamos falar do que interessa. Eu estava de plano, né, de fazer um vídeo acerca disso que eu acabei de falar, e depois eu deixei para lá. Falei, não vou falar do assunto, deixa quieto. Mas aí, essa reflexão que eu vou trazer para vocês aqui veio à tona na minha mente, porque não é a primeira vez que eu penso isso, certo? Eu comecei a pensar isso já tem um tempo, e aí comecei a esboçar algo, né? Comecei a escrever algo a respeito, deixei para lá, mas aí veio à tona novamente. Eu estava ouvindo algumas coisas, lendo algumas coisas e tal, e aí essa reflexão voltou à mente, e eu pensei, então por que não? Por que não fazer essa reflexão num vídeo, trazer isso num vídeo e sei lá, talvez contribuir um pouco com essa questão. Não com argumentos teológicos, porque a argumentação teológica aqui das Sagradas Escrituras que eu vou utilizar é a mesma que já está sendo usada, certo? Então eu não vou trazer nada de novo, mas um pensamento simbólico acerca de Nossa Senhora, que faça com que talvez nós compreendamos melhor o assunto, certo? Então não é um esforço teológico meu para contribuir com a discussão, mas um esforço para compreendermos simbolicamente a Virgem Maria e nós, povo, certo? Entendermos melhor essa questão, tá? A questão é essa, o ponto é esse, o ponto desse vídeo, tá? Fazer com que nós, né, você e eu, compreendamos melhor essa questão, certo? Não é um vídeo de teologia pesada. A teologia é do Padre Garrigou, deixa isso para ele. E qual é a reflexão? Que Maria é a imagem do mundo visível. O que isso quer dizer? Na liturgia de ontem, Cristo Rei do Universo, da segunda carta da carta de São Paulo aos Colossenses, tem um versículo que diz assim: Cristo é a imagem do Deus invisível. Então vamos começar por aí. O que é isso? O que é Cristo ser a imagem do Deus invisível? É evidente que imagem é a figura, a representação, tá? E do Deus invisível, porque além do fato de Cristo ter dito no Evangelho de João, eu e o Pai somos um, né? A Trindade, existe a questão de que no Antigo Testamento nós não víamos Deus. Deus não se mostrava com seu rosto. Até para o profeta o viu de costas e ficou com o rosto resplandecente. Não viu a imagem de Deus. O que nos é prometido teologicamente é que no céu nós veremos a face de Deus. Quer dizer, Deus não tem um rosto para que possamos esculpi-lo, pintá-lo e adorá-lo. A tentativa humana de fazer uma imagem de Deus deu naquele carnaval que foi o bezerro de ouro, né, no pé do Monte Sinai. Né? Vocês conhecem essa história, está lá no livro do Êxodo.
Então Deus não tem uma face, Deus não tem um rosto, uma imagem para que possamos fazer e adorá-lo. Tudo bem que existem pinturas da igreja, e uma vez eu até questionei um sacerdote, um teólogo exemplar, né? Por que, né, que a igreja faz essas imagens, sendo que não tem imagem para Deus? Isso, o próprio Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica, né, que a gente não pode fazer uma imagem de Deus Pai. E aí ele simplesmente falou assim, não, se a igreja tolera, né, essas imagens do Divino Pai Eterno, né, da Trindade Coroa de Nossa Senhora, né, enfim, se a igreja tolera isso, então é porque não existe problema, tá? E aí eu entendi, né? Entendi. Não é a imagem de Deus Pai em que nós estamos fazendo, este é o rosto de Deus Pai, vamos adorá-lo e tal, não sei o quê. Não. Mas uma imagem tal como foi retratada até na própria Sagradas Escrituras, né? E aí é feita essa imagem completa, né, com outros elementos, e que a gente presta um culto à figura, né, da Trindade naquela imagem ali e tal, mas não é nada taxativo. E aí, se a igreja tolerou, se a igreja não proibiu, não condenou, é porque não existe um problema teológico ao redor disso daí, tá? Beleza. Mas o fato é que nós não sabemos como é o rosto de Deus Pai. E nós só começamos a saber qual é o rosto de Deus Pai quando Cristo se encarna. Como assim a gente sabe qual é o rosto de Deus? No sentido de que Cristo ele resplandece aquilo que é a figura de Deus Pai. No sentido de que Cristo traz para nós, Cristo se apresenta como Deus. Mas ele não é um Deus único, como uma pessoa. É um só Deus, mas ele não é uma única pessoa divina. Ele diz que existe o Pai. Nós sabíamos que existia o Pai. Ele revela o Espírito. Agora nós sabemos que há também o Espírito como uma pessoa da Trindade. E o rosto de Cristo quer dizer a imagem que Cristo nos dá como um homem 100% homem e divino, 100% divino, com sua missão de salvar as almas. Esta é a imagem de Deus Pai. Não é aquela imagem rude que nós temos no Antigo Testamento, pesada, certo? Deus é tudo aquilo que se revelou no Antigo Testamento, mas com fim, preparar a humanidade para a vinda, para a sua encarnação, para a encarnação da segunda pessoa da Trindade, seu Filho. Então, esta é a imagem do Pai. Esta é a imagem. Deus é justiça, mas é misericórdia. Certo? Cristo se mostra como um Deus completo. Como a imagem e a semelhança da Trindade. Tá? Então, a imagem visível do Deus invisível, o rosto de Cristo resplandecendo como o rosto de Deus Pai, é o fato de Cristo ser o total. Tudo foi feito por meio dele. Ele é a medida de todas as coisas. Tudo foi feito para ele. Ele é o Rei do universo. Certo? Ele é a forma de todas as coisas. E isso toca na figura de Deus Pai. Tudo bem. A gente pode fazer um vídeo mais extenso, a gente pode meditar melhor acerca disso, a gente pode falar muito mais, tá? Poderia falar muito mais também. Mas só para a gente ter uma noção do que eu vou parafrasear agora. Enquanto Cristo é a imagem do Deus invisível, no sentido de que também havia um Deus que não era visto e agora está sendo visível a todos nós, Maria, a Virgem Maria, ela é também imagem, mas ela não é divina, certo? Maria ela não é divina, ela é humana. A gente tem que ter sempre isso em mente. Todas as graças que Maria recebe, ela recebe enquanto ser humano, um ser humano que foi elevado, que agora sim podemos dizer que foi divinizado, não fazendo parte de Deus, certo? Mas divinizado no sentido de que, no mesmo sentido em que nós também seremos no céu, tá? Só que, claro, ela num grau acima, um grau muito acima de nós, mas nunca acima de Deus, nunca ao lado de Deus,
certo? Nunca, absolutamente, porque Deus é divino. Deus é um divino que foi humanizado, vamos dizer assim, certo? Por favor, não estou fazendo teologia, tá? Estou fazendo simbólica. Deus é um divino que foi humanizado. Maria é uma humana que foi divinizada, certo? Então, a Virgem Maria, enquanto humana agraciada por Deus, ela se torna a imagem do mundo visível. Mas como assim imagem do mundo visível? Agora sim, vamos entrar na questão. Maria, ela é, para nós, um modelo, certo? O modelo da igreja. Ela é a imagem da igreja. Porque tudo que se passa com a Virgem Maria vai acontecer também com a igreja. Certo? Maria, ela foi agraciada por Deus, tal como a igreja tem sido agraciada. Maria, ela foi elevada por Deus em corpo e alma para o céu, assim como nós seremos, Deus o queira, né? No momento final. Não na hora da nossa morte, porque aí haverá separação, né? Nossas almas irão para o nosso destino eterno, mas nós cremos que haverá, no fim dos tempos, haverá um juízo final onde os corpos ressuscitarão e assumirão o seu destino eterno completos, né? O ser humano completo em corpo e alma, o seu destino eterno. E Maria, ela já é o vislumbre disso que acontecerá conosco. Certo? Enfim, então, a igreja crê nisso. A gente sabe que Maria, ela é modelo da igreja. Ela é a imagem daquilo que acontecerá com a igreja. E já é um dos pontos, certo? Ela é a imagem desse mundo visível, que chamamos de igreja. Mas vamos estender isso para o mundo visível, simbolicamente falando. O nome da Virgem Maria já começa, certo? Nos dá um sinal disso. A palavra Maria, ela é de difícil tradução, certo? Difícil da gente tirar o significado da palavra. Então, Maria, Miriam, né, do hebraico, significa amargor. Mas amargor no sentido não só, né, do sabor amargo, mas no sentido de águas amargas, certo? E que águas amargas? Quais são as águas amargas que existem? A água do mar é salgada, né? Mas nesse sentido, essa palavra amargor vem das águas do mar, certo? E o que isso tem a ver? No princípio, no livro do Gênesis, é dito que Deus fez o firmamento para separar as águas que estão abaixo das águas que estão acima. Não é? O mi e o mar. As águas de baixo, as águas do mundo e as águas celestiais que estão acima do firmamento. Essas águas de baixo, do mundo material, do mundo a se manifestar, é uma espécie de sinal daquilo que estava por acontecer, que Deus estava formando do mundo, certo? Então, no princípio, eram as águas. As águas, elas são símbolo do mundo material. As águas de baixo. E as águas de cima são símbolo do mundo espiritual. Certo? O amargor de Maria, muita gente associa ao amargor de sua vida, né? E faz sentido também, né? Que ela teve uma vida muito amarga, mas ela é o símbolo das águas que estão abaixo do firmamento. Maria, ela é o amargor das águas do mar, tá? Mas não somente do mar, tal como nós o conhecemos hoje, mas deste mar, destas águas primordiais que estão abaixo do firmamento. Enquanto acima do firmamento o Espírito de Deus paira sobre as águas, né, o mundo espiritual, certo, que desce, né, fragmentado até nós com as graças divinas, Maria está aqui embaixo, concentrada, as águas concentradas, as águas do mundo material. Esse amargor das águas do mar, certo? Em segundo, a maternidade divina de Maria. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando o anjo vem anunciar, né, um evangelho belíssimo também, inclusive tem até um vídeo meu aí, tem alguns vídeos meus aí, que
foi um curso gratuito que eu fiz, né? Maria na Bíblia. Tá lá, eu analisei as passagens onde a Virgem Maria aparece, né, em cada aula. Então, podem dar uma conferida aí, que lá eu faço uma reflexão mais profunda acerca dos textos, certo? E vou lá no original grego e tal, o que quer dizer. Então, tem uma reflexão mais profunda sobre a Anunciação lá. Aqui nós vamos citar apenas o que corresponde a essa meditação. Então, Maria, ela recebe a visita do anjo, e aí o anjo, né, diz algumas palavras como, né, o Senhor está contigo, você encontrou graça diante de Deus, o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. A maternidade de Maria é o ponto alto de sua vida, é o ponto alto dos seus dogmas, certo? Tudo gira em torno dessa maternidade divina e é o ponto alto dessa reflexão, do fato de Maria ser a imagem do mundo visível. Por quê? Né? Teologicamente, a gente sabe que ela nasceu imaculada para ser a mãe de Deus. Ela é virgem perpétua porque ela é a mãe de Deus. Ela foi assunta aos céus de corpo e alma porque ela é a mãe de Deus. Tá? Mas por que Maria é a imagem do mundo visível sendo a mãe de Deus? Porque, vamos lá, Cristo é a imagem do Deus invisível, mas o corpo humano de Cristo, o corpo, a humanidade de Cristo, que é a humanidade salvadora, a humanidade que nos toca, a humanidade por meio do qual os sacramentos chegam até nós, isso aqui, né, alguns protestantes vão pirar, não vão gostar disso, mas é a teologia, certo? A divindade de Cristo, ela nos toca, nos salva, nos dá suas graças através da humanidade de Cristo. E a humanidade de Cristo não é algo abstrato, é algo físico. É o corpo de Cristo, certo? Quem age e nos toca. Seja de forma literal e explícita, como na Eucaristia, certo? Seja de forma espiritual, como é o ordinário da ação de Cristo através dos outros sacramentos, tá? Né? De modo espiritual, porque o sacerdote, ele age em persona Christi. O sacerdote, quando ele diz, eu te batizo, eu te absolvo dos teus pecados, eu vos declaro marido e mulher, né? Isto é o meu corpo. É Cristo quem está agindo. Mas a gente não vai dizer que o corpo do Padre é o corpo de Cristo. A gente sabe que o corpo de Cristo, a humanidade divina de Cristo, age através do sacerdote. Certo? Mas enfim, vamos lá. Esta humanidade, ela veio até nós através, pura e simplesmente, da Virgem Maria. Aí o pessoal da biologia também vai enlouquecer, né? Isso é impossível, né? Ela só tinha cromossomo X, ela não tinha cromossomo Y, né? Se fosse assim, era para ele ser uma cópia idêntica dela, né? Tá. Para um Deus que anda sobre as águas e que faz de um pão o seu próprio corpo, transformar um cromossomo X em um cromossomo Y é fichinha, tá? Ou até pegar uma carga genética de uma pessoa e modificar a sua aparência. Porque tudo bem, eu recebi a minha carga genética e eu não sou biólogo, tá? Eu tô... talvez eu fale alguma besteira biologicamente falando aqui, mas para Deus isso é mais do que possível. Então eu recebi toda a carga genética de meus pais, só que eu não manifesto todas as possibilidades que eu recebi. Né? Até porque, por exemplo, quando eu gero alguns gametas, as aparências que estão naqueles gametas são múltiplas. Não é? É porque tem gente que tem vários filhos, o mesmo casal, e não saem todos iguais. Né? A carga genética que ele disponibiliza nos gametas faz com que os filhos tenham aparências diferentes. Então é óbvio que Deus pode ter pego também essa carga genética completa do gameta, ter multiplicado, né? Ter feito ali uma espécie de mitose de multiplicação dos cromossomos dentro de um único óvulo e ter, né, pego
Uma possibilidade de aparência diferente. Tá? Mas a gente sabe que a Virgem Maria, ela gerou Jesus Cristo sozinha. Não houve gameta masculino. Não houve. Certo? Isso é a nossa fé. É o dogma da virgindade perpétua de Maria. O casamento de Maria e de José foi um casamento casto, um casamento virginal. E, simbolicamente falando, isso é perfeito, porque não existe uma possibilidade dessa em nenhuma mitologia. Existe a união entre matéria e espírito nas mitologias, sim, mas através do ato sexual. Mesmo como aconteceu com Danae, a mãe de Perseu, né? Foi uma chuva de ouro que penetrou esqueci o nome da... Danae, acabei de falar, né? Penetrou Danae, né? Foi uma chuva de ouro, mas houve algo ligado ao ato sexual, certo? Ou é Zeus que aparece com a aparência humana, com a forma de outra pessoa, né? Com a aparência de anfitrião, e aí nasce Hércules ou Heracles, né? Enfim, mas em todos os casos há a união entre matéria e espírito, sim. Entre mundo espiritual e mundo material, sim. Mas tem que haver o ato sexual. Aqui, a mitologia judaico-cristã, que é uma mitologia real, certo? Quem estranhou esse nome mitologia judaico-cristã, dê uma conferida aí na primeira aula do Depósito da Fé, onde eu explico essa questão, certo? Que a Bíblia é uma mitologia e é uma revelação ao mesmo tempo, tá? Então, na mitologia revelada, que é das Sagradas Escrituras, há uma espécie de revolução das mitologias. Nunca se pensou em algo tão profundo como isso. O fato da matéria e do espírito estarem unidos de forma plena, de forma tão perfeita, que não foi preciso acontecer a relação sexual. Não foi preciso. A união foi mais profunda ainda. E mesmo assim, não houve o ato. Certo? Maria, ela gera o Cristo sozinha. Sai do seio da Virgem Maria a humanidade redentora de Cristo. Vai dizer que isso não é contribuir com a redenção. Não é? Ah, mas Maria é a redentora? Absolutamente não. Não. Cristo é o redentor. Cristo é divino. Certo? Cristo é o divino humanizado. Mas ele recebeu a humanidade divina. Essa humanidade que nos toca, o seu corpo, seu sangue, seus ossos, cabelos e unhas, ele recebeu da Virgem Maria. Não foi de outra pessoa. Foi completamente dela. Então isso é contribuir com a redenção. Ela é corredentora, né? Desde aí, vamos dizer, tá? Mas beleza. Como ela é a imagem do mundo visível? Porque ela é a matéria, ela é a terra-mãe. Né? Ou Mãe Terra. Ela é a Mãe Terra. Enquanto Deus é o Pai Espírito. E eles se unem para que surja não um ser híbrido, como acontecia nas mitologias, certo? Os híbridos de deuses visíveis, no caso de Urano e Gaia, que Urano é o espírito e o espírito, né, o céu, e Gaia é a terra, e eles deram a luz aos titãs, que era uma espécie de híbrido. Havia o espiritual, que era a divindade deles, e a matéria, certo? Mas era híbrido, eram titãs, os monstros, as criaturas. E, no caso, quando Zeus, os deuses, se uniam com seres humanos, nasciam semideuses. O sujeito que era humano, mas que tinha algo de divino dentro, né? Um semideus, era um híbrido. Neste caso, não nasceu um híbrido. Nasceria um híbrido se Deus e Maria seguissem o ordinário das mitologias pagãs. Se houvesse uma união sexual, tá? Aí haveria um híbrido, porque seria de fato uma mistura de gametas, vamos dizer assim, certo? Seguiria o ordinário. Porque o ato sexual ele faz com que duas pessoas se unam e metade de uma e metade da outra formem um inteiro, certo? Aí seria um híbrido, metade de um, metade de outro. Mas como não houve, né?
ato conjugal, não houve. Deus se deu todo inteiro e Maria se deu toda inteira. Por isso que Cristo é 100% humano e 100% divino, porque ele recebeu 100% da humanidade da Virgem Maria e é a divindade 100% que vem do céu. Todo inteiro. O dogma da união hipostática. Das duas naturezas numa só pessoa. Cristo não é metade humano nem metade divino. Ele é todo inteiro, porque ele recebeu a humanidade toda inteira de Maria. Ela é a terra que gerou o corpo de Cristo. O corpo do Cristo Redentor. Certo? E ela é também a nova Eva. Aqui, a gente precisa de muita atenção para não pensar que eu estou falando heresia, tá? Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos com calma. Prestem bastante atenção, porque isso é simbólica. Tá? E embasada nas Sagradas Escrituras. Certo? Não é nenhuma besteira, não. Se você prestar bem atenção, não é nenhuma besteira. Vamos lá. A gente sabe que Maria é a nova Eva. Certo? Se você é católico, você já ouviu isso. Você se lembra do Gênesis 3,15, que é o momento em que Deus fala que há uma inimizade entre a serpente, que é Satanás, e a mulher. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E que ainda existe, né, exegetas que dizem que Deus estava falando que a mulher vai esmagar a cabeça da serpente enquanto a serpente vai ferir o calcanhar da mulher. E existem exegetas que dizem que não, que o texto está se referindo a descendências, às descendências. Né? A descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a descendência da serpente vai ferir o calcanhar da descendência da mulher. Em todos os casos, existe a aparição de uma mulher que está sendo manifestada como inimiga da serpente e que ela tem uma descendência que é poderosa. É óbvio que essa descendência poderosa é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio só de uma mulher, não veio de outra, da Virgem Maria. Maria é a mulher que é inimiga da serpente. Certo? A gente conhece essa história. Eu também já falei disso lá no curso Maria na Bíblia. Certo? E a gente também conhece a história de Adão e Eva. Que um homem e uma mulher contribuíram para a nossa perdição. Que Eva foi a primeira a comer do fruto e a gente canta na Páscoa, ó feliz culpa de Adão. Não era para falar feliz culpa de Eva, né? Porque foi ela que ouviu a tentação da serpente e comeu do fruto? Não, os dois comeram. Os dois comeram. Ela ouviu a tentação e comeu. E ele também comeu, por sedução de Eva. É muito interessante o que John Milton faz no seu livro Paraíso Perdido, né, que é uma obra de literatura falando sobre a perdição do paraíso, né? O paraíso perdido. A queda dos anjos, a queda de Adão e Eva. E aí no momento do pecado, ele faz a gente pensar que Adão comeu do fruto porque ele não queria deixar Eva pecar sozinha. Ele preferiu se perder junto com ela do que perdê-la, obedecendo a Deus. Né? Isso é muito do homem mesmo, né? Ah, vixe, vai deixar a mulher sozinha. Né? Enfim, né? O que interessa é que os dois pecaram. Os dois contribuíram para a nossa perdição. E os dois eram uma só carne. E a gente sabe que Cristo é o novo Adão. Aquele que veio nos redimir. Aquele que veio apagar a culpa de Adão. Mas Adão não pecou sozinho. Adão teve uma auxiliar, né? Esqueci a expressão que está lá no Gênesis. Né? Enfim, para dizer que é perfeitamente ali a auxiliar, né? Que ele merecia, que ele precisava, certo? Então ele tinha essa complementar dele, que era Eva. E Cristo, ele precisa? Ele não precisa. Ele sozinho resolve tudo. Mas Deus, ele não escreve as coisas de forma aleatória. Claro que não. Deus, ele segue uma ordem das coisas.
Mas por que Deus segue essa ordem? Para revelar verdades acerca dele mesmo. Se um homem e uma mulher contribuíram para a nossa perdição, se isso está nas Sagradas Escrituras como revelação divina, significa que a redenção ela segue uma mesma ordem, uma mesma lógica. Um homem e uma mulher contribuindo para a nossa salvação. E no mesmo instante em que Eva toma do fruto para si, come e dá para Adão, nós compreendemos que uma nova mulher, uma mulher que representa o mundo material inteiro, ela pega o fruto de seu ventre e devolve para a árvore. E faz um enxerto na árvore. Porque o fruto de seu ventre é bendito, enquanto o de Eva era maldito. A árvore só dava maus frutos. A árvore de Adão e Eva só fazia seres humanos perdidos, manchados pelo pecado original. Maria, ela enxerta nesta árvore maldita, lá na caveira, no lugar da caveira de Adão, certo? No Calvário, o bendito fruto de seu ventre. E Cristo enxertado nessa árvore gera agora bons frutos. Os frutos do seu sangue e água que jorram do seu coração, fazendo que os corações de pedra manchados pelo pecado original se transformem em corações de carne, em corações mansos e humildes. E a prova de que isso é verdade é o batalhão de santos que surgiu depois. O exército de santos que surgiu depois em todo o mundo. Santos que, tendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda, fizeram obras ainda maiores do que as que Cristo fez no Evangelho, como Ele mesmo prometeu, como Ele mesmo falou que aconteceria. Maria, ela é a auxiliar de Jesus Cristo. É Ele quem opera a salvação, é Ele que é o bendito fruto. A humanidade divina. Mas ela cooperou. Ela tem um papel importante nisso daí. Certo? A gente conhece essas histórias, a gente crê nisso. Tá? Mas vamos meditar um pouco mais em outras questões. Adão e Eva, eles eram marido e mulher. Vamos dizer assim, né? Eles se uniram carnalmente e tiveram filhos. Caim, Abel e Sete. Tá? Cristo e Maria, eles eram mãe e filho. Só que a união entre os dois era muito superior à união de Adão e Eva. Aí você vai dizer assim, então a união entre mãe e filho é superior à de marido e mulher? Claro que não. Mas no caso deles, foi. E eu posso provar. Eles são, né? Jesus e Maria são os novos Adão e Eva, onde eles têm uma união perfeita entre si, perfeita. A união entre Cristo e Maria é perfeita, certo? O amor entre os dois é um amor pleno, perfeito, porque precisava ser assim para acontecer a redenção do pecado. Um homem e uma mulher que eram uma só carne, que tinham uma união plena, contribuíram para a nossa perdição. A redenção ela precisa seguir a mesma ordem, a mesma lógica. Só que mostrando a superioridade para redimir, né? Para ter poder para redimir. Então, como que Cristo e Maria, eles são os novos Adão e Eva? Como que eles têm essa união perfeita? Cristo, no Evangelho de João, chama Maria de mulher. Chama Maria de mulher. E a gente vai dizer, ele está sendo indiferente, ele sei lá o quê, né? Sei lá quais argumentos a gente usa para tentar justificar isso daí. Mas vamos lembrar que o Evangelho de João, ele começa, e a gente vai ver isso no Depósito da Fé aqui, né? Eu vou começar as aulas sobre o Evangelho de São João. O Evangelho de João, ele começa reescrevendo a história, unindo mitologia, o conhecimento mitológico que o hagiógrafo tinha, certo? A revelação da Torá e a realidade de Cristo. No princípio era o Verbo. São João ele não está preocupado
em trazer os fatos históricos literais. Não está. Já tinham outros evangelhos circulando no mundo. A preocupação de São João, a preocupação do hagiógrafo do Evangelho de João é mostrar para o mundo que Cristo ele é o sentido de todas as coisas. E qual é a melhor forma de dar sentido para as coisas na época de João? É com ciência, com biologia, com sei lá o quê, né? É com a mitologia. É o mito que explica a realidade para o povo antigo. O mito que melhor explica a realidade. E agora que São João ele tem a realidade das realidades diante de seus olhos, qual é a melhor forma de mostrar esta verdade verdadeira, mais que verdadeira, para o mundo? Através daquilo que já havia no mundo, através dos mitos, unindo, dizendo que Cristo é o mito que se fez história. Então todos os escritos joaninos, eles têm como preocupação principal revelar essa verdade através de uma linguagem que já existia. E aí você pega o livro do Apocalipse, por exemplo, né? Que alguns vão dizer que não foi o mesmo escritor do Evangelho, mas que segue uma mesma linha, né, de raciocínio, que segue um mesmo estilo, certo? Mas que provavelmente não foi o mesmo escritor. Pra gente isso não interessa. Interessa que faz parte do corpo joanino, né? De escritos atribuídos a São João. Então seguem essa mesma ideia. A gente pega o Apocalipse e no livro do Apocalipse existe uma série de referências dos livros proféticos do Antigo Testamento. Tem lá o livro de Ezequiel, livro de Zacarias, livro de Daniel, tá tudo lá, certo? Uma série de imagens. Então por que São João está repetindo essas imagens? É falta de criatividade? É preguiça? Não é? Ou as visões realmente eram aquilo, literalmente, as visões estão se repetindo, certo? O que interessa pra gente é que ele está reescrevendo a história através dos mitos, mesmo revelados, que já haviam. Tá? Enfim, né? Enfim, vamos voltar. Então, se Maria é chamada de mulher apenas no corpo joanino, apenas no Evangelho de João e no Apocalipse de João, existe um sentido aí. Maria é chamada de mulher por Jesus e por ninguém mais, porque ele é o homem, ete homo, e ela é a mulher por excelência. Os dois são o homem e a mulher excelentes, perfeitos, plenos, verdadeiros, únicos e que contribuíram para a nossa salvação. Unidos, certo? Unidos, o homem e a mulher. A união de um amor puro e perfeito entre mãe e filho. E é esta a razão, a grande razão de Cristo não ter se casado. Você vai dizer, mas tem o celibato, mas tem a castidade. Sim, gente, tudo bem, tem tudo isso daí. Mas qual é o sentido simbólico de Cristo não ter se casado? Qual é o grande empecilho que havia para ele não ter se casado? Para ele não ter se unido a ninguém? Sendo que ele é quem nos ensinou o que é de fato o casamento, né? Ele nos ensinou como ninguém. Ele não se casou porque quando a gente se casa, está lá no Gênesis, né? A imagem do Gênesis a Bíblia inteira é um negócio assim magnífico, porque parece que é um mosaico, né? Que uns escreveram não sei na onde, foi não sei quem que escreveu, aí segue uma tradução, às vezes parece que tem uma contradição entre um texto e outro, mas no final parece que tudo se amarra de uma forma tão perfeita, como se cada peça quebrada dessa nascesse para se encaixar com aquela outra peça quebrada. É um mosaico perfeito, harmônico. E aí está lá no Gênesis: o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Mas para que precisava dizer isso no Gênesis, sendo que Adão e Eva não tinham nem pai nem mãe? Pelo amor de Deus. Para deixar para a gente claro que o homem e a mulher, quando eles se separam de seus pais para se unirem um com o outro, a união que eles estão formando é superior à que eles tinham com seus pais. É superior. Então, o marido ele tem a obrigação de amar mais a sua esposa do que a sua própria mãe.
que o seu próprio pai. A mulher tem a obrigação de amar mais o seu marido do que os seus pais. É uma promessa de união que eles estão fazendo diante de Deus. Não existe promessa de união entre mãe e filho. A união entre mãe e filho é uma união espiritual perfeita que já acontece pelo simples fato da geração, certo? Mas agora existe uma união sacramental que faz com que homem e mulher, sacramental, e que culmina no ato sexual, pleno, perfeito, que é a união dos dois corpos, certo? A união perfeita. Cristo não pôde se casar e Maria não pôde ter um casamento carnal, apenas virginal, para que o amor entre os dois não fosse quebrado por um amor a outras pessoas. Esse é o sentido de Maria ter permanecido virgem e de Jesus não poder se casar. Porque se Jesus se casasse, ele teria o dever de amar mais a sua esposa do que a sua própria mãe. E aqui um simbolismo, tá? Não é teologia. E por isso Maria também não podia ter uma união conjugal com José. O casamento entre os dois era um casamento verdadeiro, certo? Um casamento verdadeiro. Havia amor entre José e Maria. Mas só houve união dos corpos quando ela gerou Jesus Cristo dentro de seu ventre. Não houve união dela com o corpo de ninguém. Tanto que a iconografia ortodoxa, eu achei isso muito interessante, eu não sabia, eu vi recentemente. Ela não pinta ninguém tocando em Maria, né? Até quando tem a pintura da Sagrada Família, José ele está perto, ele está com a mão assim, qualquer coisa, mas ele nunca toca em Nossa Senhora. E os ícones, eles são profundamente teológicos, né? A única pessoa que pode tocar em Maria é Jesus, né? Tem o menino Jesus, né? Toca no rosto de Maria, né? Toca na veste e tal. Porque o corpo de Maria é sagrado. A virgindade perpétua. Certo? Mesmo tendo um casamento verdadeiro com José, não houve união conjugal, certo? Porque Maria, ela precisava amar mais o seu filho do que o seu marido. Eu estou relendo O Homem Eterno de Chesterton, e é muito interessante como ele coloca isso, né? Que a família, ela segue um ordinário em que o pai é a cabeça da família, certo? A mãe é o suporte do pai, e os dois têm uma união perfeita, e aí vem os filhos. A Sagrada Família é a família de ponta cabeça, em que o filho se torna o superior da família, certo? A mãe é a sua auxiliar, e o pai está em terceiro lugar. Não é colocando São José de escanteio, gente, pelo amor de Deus. Mas é lógico que existe uma ordem, não é, de poder, de autoridade, né, de importância na Sagrada Família, que é invertida da família normal. E não é que Jesus está invertendo as famílias, mas ele está fazendo uma inversão sagrada para mostrar o que Cristo veio fazer no mundo, certo? Ele veio fazer novas todas as coisas. Enfim, né? Chesterton e suas frases e suas argumentações assim muito, muito loucas e muito legais ao mesmo tempo. Então acontece essa coisa, tá? De Cristo não poder se casar porque ele não pode amar ninguém acima da Virgem Maria. Claro que Cristo nos ama perfeitamente, mas é óbvio que ele ama mais Maria do que a mim. Eu dizer que ele ama mais a mim do que a Virgem Maria é uma blasfêmia gigantesca, é uma burrice, não é uma blasfêmia, é uma burrice. Não é? Que a gente olha para o Evangelho, veja o que Jesus fez com Nossa Senhora. A Virgem Maria, quando o anjo apareceu para ela, o anjo ficou assustado com tamanha graça que ele encontrou na Virgem Maria. Ele precisou fazer uma saudação porque ele não conseguiu se conter. Alegra-te, cheia de graça. Haire que haritomene. Uma mulher que ainda não tinha se tornado mãe de Jesus. Ela já estava tão agraciada por Deus que o anjo ficou admirado. E aí eu vou dizer que Deus ama mais a mim do que a ela. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, isso é falta de inteligência. Né? Lógico que Deus ama mais a Virgem Maria do que a mim. E isso não diminui o amor que Ele tem para com a minha pessoa. Certo? Não diminui. É ainda mais luminoso e ainda mais brilhante a gente olhar para uma realidade dessa. A gente tem que louvar e agradecer a Deus, porque prova que Deus ama a humanidade. E que Deus ama tanto a humanidade que Deus
agraciou a Virgem Maria antes mesmo dela se tornar a mãe de Jesus, preparando a Virgem Maria para ser a mãe de Jesus. Por amor à humanidade. Por amor a mim e a você. Ele fez isso. Porque Jesus Cristo não poderia nascer de qualquer jeito. Poderia no sentido de que Deus pode fazer, certo? Mas a lógica das coisas mostra pra gente que se Deus tivesse nascido de qualquer jeito, ele é muito pouco divino. Tá? Então Deus precisava seguir esse caminho, não por uma necessidade, porque Deus é poderoso, tá? Mas por uma necessidade pedagógica, para mostrar pra gente, de fato, o tamanho de sua divindade. Então ele precisava ter nascido de uma virgem imaculada, de uma virgem cheia de graça. Certo? Vamos lá. Então a união entre Cristo e Maria se torna ainda mais perfeita. O amor entre Jesus e Maria se tornam ainda mais perfeitos, para que o homem, Jesus, e a mulher, Maria, sejam de fato aqueles que contribuíram para a nossa redenção. Cristo como Redentor único, o que é Deus, aquele que une a humanidade ao divino, que união esta que foi rompida com o pecado. E agora não é simplesmente a reunião dessas coisas, mas uma união ainda mais perfeita, ainda mais plena, porque nós não teremos o paraíso, o Éden de volta, né? O jardim do Éden de volta. Nós teremos a Jerusalém celeste, que é ainda superior, certo? Mas Maria contribuiu de forma magnífica nesta redenção, sendo aquela que pega o bendito fruto de seu ventre e enxerta na árvore da cruz, da semente de Adão. Sendo aquela que dá à humanidade, que será a humanidade redentora, o corpo de Cristo. Sendo a mãe, a terra-mãe, aquela que ama e que é amada. O jardim fechado, né, do Cântico dos Cânticos. E assim, nós temos as duas imagens. Cristo sendo a imagem do Deus invisível como a forma de todas as coisas, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, porque ele é a medida de todas as coisas, porque tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Ele é o Espírito, ele é a forma. E Maria, a terra, a matéria, porque ela é modelo da igreja, porque ela deu a humanidade a Cristo, porque ela é a mãe do Redentor. Certo? E aqui existe essa relação com os mitos pagãos, né? Eu já falei, né, de Urano e Gaia, já falei de Zeus e as suas puladas de cerca que gerou os inúmeros semideuses da mitologia grega, certo? Temos outras mitologias que também retratam essa questão, né, da união entre matéria e espírito, entre forma e matéria, entre mundo espiritual e mundo material. Inclusive na própria Sagrada Escritura, na história de Sansão, né? A história de Sansão é muito legal porque no começo a gente sabe quem é o pai de Sansão, né? Acho que é Manoê, o nome dele, mas a gente não sabe o que ele faz. Então ele tem uma persona, ele é nomeado, certo? É aquele que dá forma às coisas, é o Espírito. E a mãe de Sansão a gente não sabe o nome, mas a gente sabe que ela estava trabalhando no meio do campo. É a matéria, é o mundo material. Certo? Então, da união entre Manoê, o Espírito, e a Mãe Terra, a matéria, nascem o herói solar, Sansão. Tá? Só que aqui há uma superioridade. A união entre Espírito e matéria é uma união perfeita, uma união que está muito acima de uma união conjugal. Muito acima. Não que a natureza das coisas seja assim, certo? Não que a natureza da união entre mãe e filho, corriqueiramente, seja superior à união conjugal entre marido e mulher, mas que neste caso é superior. Neste caso se tornou superior, porque ela gerou sem ajuda de varão, uma geração virgem. Porque ele nasce e não se une a ninguém, não se casa com ninguém, não pode se unir a ninguém. Eles permanecem unidos. Certo? Eles permanecem unidos. E uma união tal que toda a matéria de Cristo foi dada por Maria.
olha só, de onde é que vem a matéria? Do mundo material, das águas amargas. Então Deus, lá no Gênesis, ele falou que as águas se juntem e surja o elemento árido. E aí Deus olha para Maria, quando ele vem com sua sombra, né? A virtude do Altíssimo cobrindo com sua sombra, como o firmamento que vem separando as águas e vem cobrindo as águas com sua sombra. E aí Deus olha para Maria e diz assim, que as suas graças se juntem e surja o elemento árido. E assim, das águas, surgem a terra. Da matéria da Virgem Maria, surge a humanidade de Cristo. Toda saída dela. Isso é um negócio belo demais, né? Eu poderia ficar muito mais tempo só, né, desgastando essa mesma ideia aqui com outros e outros argumentos, mas enfim, vamos lá, que esse vídeo já está enorme, já está gigante. Então é isso, né? É isso. Se você gostou dessa reflexão, deixe aí nos comentários, tá? Então entre em contato comigo, aí na descrição do vídeo tem as outras redes sociais, onde você pode estar falando comigo, certo? Se você pensou em algo, né? Pensou em alguma coisa, né? A partir disso, né? Teve algum insight, teve alguma ideia, comenta, né? Compartilha isso com a gente, tá? Isso é legal. E inclusive no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, eu vou mandar o link desse vídeo lá, e aí o link está na descrição. Se você também não faz parte do grupo, quer entrar, é de graça, certo? Pode entrar, tá? Lá a gente conversa mais de perto sobre as Sagradas Escrituras, né? Sobre as aulas do Depósito da Fé e sobre outros assuntos, né? Sobre outros assuntos também a gente conversa lá, tá bom? Então, agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe também de cumprir a liturgia daqui do YouTube, certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos, né? Com seus amigos que estão falando sobre essa ideia, né, de corredentora, medianeira, tá? Ou que vão gostar do conteúdo desse vídeo, para que esse canal cresça, certo? E que eu continue aqui fazendo esses vídeos para vocês, tá bom? Fica aí o convite para que você continue acompanhando esses vídeos, porque nesta semana eu quero começar as aulas sobre o Evangelho de São João. Vai ter uma aula exclusiva sobre o prólogo de São João, no Depósito da Fé. Tá certo? Espero vocês.